que está ao alcance da nossa voz, e a Igreja do Senhor Jesus disse amém. Muito obrigado por vossa presença. Sem estarem aqui não havia e não acontecia o que está para acontecer, pregar e ouvir a palavra do Senhor. Hoje estaremos falando acerca de a vitória do crente. O crente é vitorioso em Cristo Jesus. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Esteja em espírito de recepção, isto é, para receber e entender tudo quanto o Senhor tem para nos dizer, até mesmo a quem está falando. Quem é o crente? O crente é a pessoa que crê que Jesus morreu por mim. Por mim quem? Por cada um. É verdade que está escrito que Jesus morreu pelo mundo. Diz, amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para salvar o mundo, mas cada pessoa tem que entregar-se a Deus. E com isso fica sendo filho de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus realizado na cruz do Calvário. Além do que acabei de dizer, ainda há uma parte tão importante como a primeira. O sangue de Jesus derramado no Calvário salva o pecador, perdoa os seus pecados. A ressurreição do Senhor Jesus foi Deus quem ressuscitou, está escrito, foi Deus quem ressuscitou a Jesus para a justificação do que já foi perdoado pelo sangue de Jesus. Levante a sua mão direita e louve ao Senhor. Deus é digno de ser louvado. Mas, irmãos, uma novidade. Sem luta não há vitória. Todos concordam com isso? Sem luta não há vitória. Para alguém ter a vitória, tem que haver uma luta. O verdadeiro crente, e até mesmo o que não é verdadeiro crente, toda a gente anda numa luta, deixe-me pôr dessa maneira. Toda a gente anda numa luta. Uns por causa disso, outros por causa daquilo. Alguns ganham, outros nunca chegam a ganhar. Os jogadores de futebol também acontece o mesmo. Mas eu não sei nada dessa matéria aí. João, capítulo 14, verso 1. Vamos ler juntos. Juntos quer dizer que, em vez para que os irmãos abrem para acompanhar a leitura. Vamos ler só 3 versos aí, os primeiros 3 versos. São João, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Senhor, a tua palavra é poderosa, nós sabemos, Pai eterno. Queremos te louvar, Senhor, por estarmos aqui na tua santa presença com alegria, gozo e paz. Tudo isso que o Senhor nos concede. Agora pedimos uma bênção, Senhor, para cada um de nós que está ouvindo a Tua palavra e também ouvindo esta oração. Senhor, socorra cada um na medida de sua necessidade e dá-nos capacidade, Senhor, para falar e para ouvir a Tua santa e poderosa palavra. No nome santo do Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos e os meus irmãos dizem comigo, amém. Muito obrigado por vossa cooperação. Pelo fato de o crente sofrer, não significa que o crente é um mártir. Mártir é outra coisa. Um coração pode ficar perturbado. Nós acabamos de ler, não se turbe o vosso coração. O Senhor tinha razões para dizer isso, e os discípulos nem lhe perguntaram porquê, os discípulos estavam sabendo bem. Dentro de momentos nós vamos falar disso, é claro.
O coração pode ficar perturbado por pressões externas, de fora para dentro, e por temor e medo interno, lá dentro na alma. A pessoa pode ficar perturbada com problemas lá dentro, na alma, e também externamente. Quando uma pessoa está muito preocupada com certo número de coisas, ela está perturbada por dentro e por fora, não há dúvida nenhuma. Diante desta leitura bíblica, certo escritor chamado William Hendrickson diz que os discípulos estavam tristes pela iminente partida de Cristo. Como os irmãos sabem, esse acontecimento, o Senhor está nas vésperas do Calvário, da cruz do Calvário. Os irmãos compreendem? Talvez de poucos dias antes do Calvário. Alguém pode dizer assim, mas ainda falta tanto para ler para chegar lá. O Senhor Jesus disse isso tudo que está daqui até lá em pouco tempo. Os discípulos estavam tristes pela iminente partida de Cristo, isto é, sair deste mundo e ir para o céu. Os discípulos estavam envergonhados por terem perguntado, isso é o que esse escritor que eu mencionei escreveu, William Hendrickson. Eles estavam envergonhados por terem perguntado qual deles seria o maior. Os irmãos lembram-se da passagem que a gente lê às vezes, que os discípulos fizeram uma reuniãozinha e perguntavam qual deles era o maior. Quando a bucha aperta, quando a situação aperta, nós transbordamos tudo para fora. Quando aperta por dentro, nós transbordamos tudo para fora. Os discípulos agora estavam fazendo contas de sumir. Isto é, eles estavam pensando em tudo o que tinham feito. É uma boa sugestão o que eu estou lendo para os amados irmãos. Eles estavam também perplexos pela predição. Predição quer dizer o que foi predito, o que acabou de ser dito, de que Judas ia trair Jesus. Imagina só por um momento, se tu estavas reunido com 11 discípulos, com mais 11 pessoas, e se ouvisse o que nós sabemos que foi dito, que Judas ia trair Jesus. 13 pessoas reunidas, e uma delas, o Senhor Jesus disse, um de vocês vai me trair. Os irmãos que façam uma ideia como não ficou as mentes dos outros discípulos. Vai trair. Eles estavam perplexos também por isso. Sigam, por favor. Pedro ia negar Jesus e os demais discípulos iam fugir vacilantes na fé, isto é, sem saber, sem perceber nada do que estava se passando. A fé deles, homens daqueles que viram tantos milagres do Senhor Jesus, fazer curas, etc., repreender o mar quando estava bravo, todas essas coisas, e agora estão vendo essas coisas todas de uma vez a passar-lhes assim como um filme pela mente. Então Pedro ia negar Jesus e os mais discípulos iam fugir vacilantes na fé e estavam angustiados diante do que enfrentariam, enquanto eles iam confrontar diante de si. Estamos falando, amados irmãos, é um caso muito sério. Eu digo por mim, por vezes quando eu vejo alguém pregar, por exemplo, na televisão, eu não estou lá muito interessado com o fim dele, porque é tudo com ele. Eu só vindo para gozar o pratinho. Na igreja, qualquer um que não está pregando, está aqui, está aí vindo o pregador falar, mas eu quero agora, por estar falando, dizer aos irmãos, isso que eu acabei de dizer aos irmãos, que aconteceu com os discípulos e com o Senhor Jesus,
apresenta-nos um caso muito sério. Como é que é possível agora essas pessoas estarem todas como que desorientadas por causa do que ia acontecer a Jesus? De facto, eles nunca compreenderam bem o Calvário, os discípulos todos, senão depois e depois e depois. Se eu posso ser honesto com expor o que eu penso, eles só vieram a entender tudo quando veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Porque senão, caso contrário, eles não tenham fugido todos quando o Senhor Jesus estava sendo julgado. Mas isso não é para atacar os discípulos, queridos irmãos. Se eu estivesse lá com eles, era exatamente igual ou pior. É exatamente nesse contexto, chamo a vossa atenção agora, é exatamente nessa situação, as coisas estavam dessa maneira, e o Senhor Jesus se levanta como deitor da alma e os consola dizendo, não se turbe o vosso coração. Jesus estava lendo o coração deles. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus os conforta dizendo que devem crer nele, em Jesus, como creem em Deus. Os judeus tiveram muito problema, incluindo os próprios discípulos, no princípio, a compreender que Jesus também é Deus. Não só eles, até hoje, a maioria das pessoas não entendem isso, porque Deus não é para ser compreendido, é para ser servido e adorado. Jesus conforta, deixa-me dizer mais uma vez, Jesus os conforta, aos discípulos, dizendo que devem crer em Jesus como creem em Deus. Com isso, Jesus reafirma sua divindade. Oxalá todos estivessem me entendendo aqui e além. Com isso, em os discípulos crerem em Jesus como creem em Deus, Jesus está reafirmando sua divindade, dizendo que é como Deus. Jesus disse em outra ocasião, eu e o Pai somos um. É muito importante nós sabermos o que acabamos de ouvir. Saber que Deus e o Pai, se nós continuássemos a ler a palavra, nós íamos ler isso no próximo verbo, quando Tomé estava falando com ele. Quem quiser que leia em casa, eu não quero usar muito tempo com isso, porque nós estamos falando acerca de a vitória do crente. Diga comigo, a vitória do crente. Estou como que arrastando, conduzindo, trazendo os irmãos para o que quero falar. Isso é só como colocando-nos em uma situação. Com isso, Jesus reafirma sua divindade, dizendo que é como Deus. Jesus disse em outra ocasião, eu e o Pai somos um. Querendo dizer, já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. O que é que os irmãos pensam? Qual é a vossa experiência? Todos que estão nos ouvindo confiam em Jesus? Todos os que estão me ouvindo confiam em Deus? Amém. Confiar em Deus e no seu Filho é crer, é confessar e descansar no seu poder. Crer em Jesus e em Deus, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor e na sua salvação. Eu pensava que os irmãos iam dizer amém. Eu vou ler isto de novo e a gente está ensaiando só. Quando eu acabar de ler isso, eu quero que os irmãos gritem e digam amém. Eu vou dizer do princípio, olha. Confiar em Deus e no seu Filho é crer, é confessar e descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor e na sua salvação. E os irmãos dizem, glória a Deus, é isso que é bom.
seja louvado os céus e o trono de Deus. A fé no Senhor Jesus Cristo é o remédio para o coração que está turbado. Não se turbe o vosso coração. A fé no Senhor Jesus Cristo é o remédio para o coração turbado. Não se turbe o vosso coração, diz o Senhor. As crises venham, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós, mas continuem crendo em mim, disse Jesus. As sombras cairão sobre nós, a perseguição pode vir, a cruz é inevitável, mas continuem confiando em mim, disse o Senhor Jesus. Aleluia! Jesus é fiel e o crente é vencedor. Jesus é fiel e o crente é vencedor. Glória a Deus. Quem é o crente? É aquele que já deu o seu coraçãozinho a Jesus e está o seguindo, fazendo o seu melhor para a obra de Deus na igreja. A solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras virão, mas continuem confiando em mim, disse Jesus. Glória a Deus. Tudo isso pode aparecer, não tem que aparecer, mas pode aparecer. Se nós pegarmos em 3 dúzias de pessoas, podemos imaginar o que é que está acontecendo em cada vida. Se nós olharmos para o mundo, essas noites frias, não me refiro agora às nossas noites, mas essas noites frias, essas doenças, essas crises, o luto, a dor, as lágrimas, meus irmãos, elas estão por toda a parte, mas aquele que crê em Cristo Jesus, se o Senhor é fiel e o Senhor é vencedor, e o que crê nele será vencedor também. Pastor, eu tenho razões para te calar, eu digo, não me cales, porque eu vou falar para estes cotovelos. Não me cales, querido, porque a vida é assim mesmo. Nada está surpreendendo o Senhor nosso Deus, nem na igreja, nem no mundo, nem seja lá de onde for. Deus está a par de tudo e Deus está no controle. Glória ao seu santo nome. Não é Satanás que está controlando. Satanás está consolando a levar as pessoas para o mal e as pessoas estão todas, muitas delas, desencaminhadas sem saber qual a voz devem de ouvir. Eles são a voz que vem do céu. Seu nome é Jesus. O nome de Jesus tem poder hoje, como sempre teve. Até mesmo quando não se chamava Jesus. Porque Jesus só se chama Jesus há cerca de 2000 anos, foi quando nasceis. E porás seu nome, Jesus, disse o anjo a José, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem era o seu povo naquele tempo? Eram os judeus, o povo de Israel. Mas nós não somos povo de Israel, não temos direito a isso. Temos, porque infelizmente ou felizmente o povo de Israel não recebeu Jesus como devia ser. Então, escreveu João, o mesmo João desse evangelho que nós lemos. Então, João disse, mas a todos quantos o receberam, agora judeus e não judeus, judeus e gregos e gentios e essa família toda, todo aquele que crê em Jesus será salvo. Glória a Deus. Mas não se esqueça, Deus é bom e Deus é fiel. Deixa-se dar uma saídazinha daqui. Quando Deus foi buscar Abraão, fez-lhe promessas inauditas, promessas, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Abraão não foi judeu, os judeus descendem de Abraão, mas não havia judeu no tempo de Abraão. O que é que quero dizer com isso? Há promessas
na Sagrada Escritura, no plano de Deus, para que todas as nações deste mundo sejam abençoadas pelo Senhor. Os judeus não aceitaram Jesus quando Jesus veio para dar a sua vida na cruz. Mas, como eu acabei de dizer, que está escrito, todo aquele que crê nele tem o poder de se tornar filho de Deus. Se alguém lê as palavras que eu estou falando agora, fica sabendo que não é crente e salvo em Jesus só porque ainda não decidi ser. Porque os braços de Deus, os braços de Jesus, o amor do Espírito Santo, porque tudo quanto Deus faz e Jesus faz agora é através do Espírito Santo. Jesus está no trono comandando tudo, Jesus está ao seu lado, à sua direita, intercedendo pela sua igreja, por mim e por os amados irmãos, mas o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. O que nós devemos nos preocupar, amados irmãos salvos e nossos queridos amigos que ainda não são salvos, é só com uma coisa: é se eu morrer agora, para onde é que eu vou? Todas as pessoas deste mundo deviam fazer essa pergunta a si mesmo: se eu morrer agora, para onde é que eu vou? Deixa-me fazer essa pergunta. Quando tu morres, se tu morres agora, tens a certeza que ias para o céu? Tens a certeza que vais para o céu? Isso é uma pergunta muito pertencente a cada pessoa. Irmãos, para nós sairmos deste mundo, é o suficiente estar vivo. Todas as pessoas que estão vivas podem morrer de um momento para o outro. Eu acho muito interessante quando as pessoas dizem: olha, Jesus está vindo. Há momentos quando estávamos ouvindo que Jesus está voltando. Muito bem, está tudo muito bem, não há mal nisso. Mas nós não temos que esperar. Nós não temos que estar preparados para quando Jesus voltar buscar a sua igreja, para o arrebatamento da igreja. Não. O mais importante é estar preparado para morrer. Porque, vou-vos dizer sinceramente, só Deus sabe se nós que estamos aqui vamos ser arrebatados. Pode muito belamente dar-se o caso de o senhor vir daqui a 20 anos ou alguma coisa parecida com isso, e para esse tempo já está tudo com Jesus. Compreenda? Sem acontecer o arrebatamento, ninguém pode garantir que Jesus não vem daqui a 20 anos, ninguém pode garantir, ninguém sabe quando é que Jesus está a vir. Sabemos pelas Sagradas Escrituras que tudo que tinha de acontecer antes do arrebatamento já aconteceu, mas isso é lápis e papel, compreende, irmão? O Senhor é que sabe. 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, escreveu o apóstolo Pedro. Só Deus é que sabe quando é que vai ser o arrebatamento. Eu estou fazendo esse arranjo aqui para dizer: nós não devemos estar preparados para o arrebatamento. Devemos estar preparados para partir agora, neste momento, para o Senhor. Porque nenhum de nós sabe se vai chegar a casa ou não. Com certeza que vamos chegar pela graça de Deus, mas o Senhor chama novos e idosos. Quem tem 39 ou 49, ou lá que é, ou quem tem 10 ou quem tem 20, não há conta para Deus, amados irmãos. É muito importante cada um que está ouvindo a minha voz estar preparado para se encontrar com Deus. Vamos ver onde é que estava. A solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales profundos. Pastor, quem é que pode ouvir esse sermão? Quem é que agora está falando em lutos e em lágrimas e em vales profundos? Queridos irmãos, enquanto nós estamos aqui, muitos estão passando por coisas terríveis. Não é nossa culpa, nós não temos que chorar por causa disso, mas devemos considerar, no caso dos crentes, Cristo, amados irmãos, é fiel, e o crente é vencedor, e os irmãos dizem glória a Deus, porque o crente é vencedor. Ah, pastor, mas tu sabes, não é bem assim comigo, eu sou fraco,
Talvez isso seja o mais fraco que está aqui vindo. Irmãos, isso não tem nada a ver com fraco nem com forte. Somos do Senhor, somos do Senhor, somos vencedores no Senhor. Tudo, o forte também é fraco. O apóstolo Paulo está me lembrando, ele disse que só era forte quando estava fraco. A palavra de Deus tem cada uma que a gente tem que estar preparados para perceber. Muito bem. O que o apóstolo queria dizer é quando ele estava forte em si. Às vezes a gente tem força na gente. A camisa dá lugar para a gente com os peitos para fora e a gente fica assim, todos importantes, etc. A força espiritual aí não é muita, é o que o apóstolo Paulo quer dizer. Assim que ser forte, é ter fraquinho, mas quando é ter fraco, é ter forte no Senhor. A fé em Jesus é o único remédio para um coração perturbado. A fé olha para Jesus e não para a tempestade. É tão fácil dizer isso do púlpito, não é, irmãos? É tão fácil ouvir isso sentados na igreja. O que é que acabei de dizer agora? A fé olha para Jesus e não para a tempestade. Os discípulos olharam para a tempestade e eles estavam vendo Jesus palpando com as mãos. Se nós estamos também assim, um pouco assustados com a tempestade, é próprio do crente. Mas lembre-se, Jesus tem tudo ao poder e Jesus não te vai deixar ser levado pela tempestade. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te guardar fiel a Ele, o Senhor vai te guardar do mal e só vai acontecer a mim e a ti o que o Senhor permitir, porque nós somos propriedade dos céus, nós somos filhos de Deus e de Jesus, como nós falamos há momentos. A fé olha para Jesus e não para a tempestade. A fé ri das impossibilidades. Os irmãos têm fé para isso? Para rir daquilo que é impossível, quando aparecem coisas impossíveis. Sabe, irmão, eu vou te dizer, quando chegar a hora, Deus é poderoso para te dar esse poder, para resistir àquilo que parece impossível, porque para Deus não há impossíveis. E Deus é o nosso Deus, ninguém nos ama mais do que Deus. Deus nunca nos vai abandonar. Eu tenho alguma experiência nisso, todos têm experiência de passar por horas amargas. A gente pensa que não, mas Deus está conosco. E se nós olharmos para a Bíblia, estamos dizendo amém de noite e de dia, porque os servos de Deus aconteceu o mesmo que acontece a gente. Muitos passaram pela fornalha. Imagina-me e diz-me o que não se passou com aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles iam andando para entrar na fornalha no templo de Daniel, lá na Babilônia. Como é que aqueles homens não iam andando ali? Diz a Sagrada Escritura que os que o levavam para lá morreram queimados antes de chegar ao pé do lume. E aqueles homens ainda foram mais um bocadinho e caíram dentro da cova do lume. Não foram queimados nem cá fora nem lá dentro. O Senhor está contigo, amado irmão. O Senhor tem uma vitória para ti. Não deixes de olhar para o Senhor. Ser fiel ao Senhor, de manhã até à noite. E de noite já estás dormindo e vais continuar a ser fiel. Ser fiel ao Senhor, o Senhor está contigo. O Senhor apareceu no meio da chama. Alguém disse, vê, Senhor Rei, vê. É verdade, está ali mais um. E o quarto, o número 4, é semelhante ao filho dos deuses. Eu não sei onde é que esse rei foi buscar essa ideia, mas é o que está escrito. Às vezes a gente pensa que está na fornalha sozinho, mas Deus está conosco. Bem pregado. Esse aleluia foi bem pregado. A gente às vezes pensa que estão sozinhos e se olha em redor de si ainda pior, porque parece que está tudo no céu e só a gente é que está passando por uma grande dificuldade, etc. Deus está contigo, amado irmão. Abre os olhos da fé e olha para cima, porque Deus é fiel e o crente é vitorioso, porque é filho de Deus, salvo, resgatado por Jesus Cristo. A fé ri das impossibilidades, a fé triunfa nas crises.
nas crises. Já falei nessa palavra várias vezes. O 8º significado de crise na Infopédia Portuguesa é problema. O significado dessa palavra crise é problema. Tem mais 7 significados. O último, que é o 8º, diz que é problema. Então, crise e problema é o mesmo. Esses problemas vêm, mas Jesus é maior. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente à noite pensa que não tem saída, mas pela manhã a gente já vê, já compreende e sabe. Essa manhã não é no relógio. E pela manhã a gente já sabe que o Senhor estava conosco, a gente não percebe, mas o Senhor nos deu vitória e nos dará vitória, por Cristo Jesus morreu por nós, para nós sermos seus filhos, filhos de Deus, e não só membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. Cada salvo faz parte da igreja, do corpo de Cristo, espiritualmente falando, mas biblicamente e profundamente biblicamente é uma realidade. Cristo é o cabeça, nunca diga a cabeça. Em algumas Bíblias até está escrito, mas o mais correto é que Cristo é o cabeça da igreja, é o que manda lá de cima. Louvado seja o nome eterno do Senhor Jesus. Ele vê-nos a todo o momento, a toda a hora. Ouve a nossa voz, ouve o nosso cântico, ouve o nosso louvor. Vê-nos na igreja. Glória a Deus, irmão. Jesus está ao teu lado. Jesus está te vendo. E tu pela fé podes ver a Jesus. Conheço um homem. Conheço um homem que viu Jesus andar ao seu encontro. Jesus é real. Jesus é real. Sem Jesus, a vida é curta e sem sentido. Com Jesus, a vida é eterna, abençoada e feliz. Neste mundo somos o que somos, passamos neste mundo, somos os sapatos que os outros fazem, as roupas que os outros fazem, aqui batido na mesma olho, na mesma coisa, mas chega um dia que a igreja, o corpo de Cristo abençoado. Pastor, quem é que pode vir a sermão no domingo de manhã? Isso não é sermão, isso é falar da palavra de Deus. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e alcançarão salvação para as vossas almas. É terrível estar neste mundo sem Jesus, mas com Jesus venceremos. Pensa acerca disso. Bem-ajam e Deus vos abençoe. Deus é poderoso para vos abençoar e fazer essa palavra crescer em nossos e em vossos corações. Estamos prestes a terminar. Vamos chamar neste momento o pastor Rafael, que por favor vem, por gentileza, sobe aqui acima para terminar a nossa reunião com oração, e os irmãos e irmãs ficam de pé, e enquanto vão ficando de pé, quero vos dar a oportunidade de levantarem a vossa mão, se por acaso estão à espera de alguma bênção do Senhor que ainda não receberam. Levante a sua mão para lembrar o Senhor, por assim dizer, dessa bênção, para que o irmão receba o mais cedo possível. Vamos orar, irmão. Pai eterno, graças te damos, Senhor amado, pela tua presença maravilhosa no meio do teu povo, nesta manhã, Pai Santo. Obrigado mais uma vez, como sempre, pela tua palavra poderosa, Senhor amado, que veio aos nossos corações, Senhor amado. Continua usando, Senhor, o teu servo, Senhor. Continua usando os que ministram, Senhor. Os que falam a tua palavra com poder e vida, sim, porque ela é poder e vida para as nossas vidas. Obrigado, Senhor amado, por cada família que está aqui, Senhor, na tua casa. Cada filho, cada filha tua, Senhor amado, que foi edificado pela mesma, Senhor amado. Te agradecemos, Pai Santo,
Santo, nesta manhã, pelas mãos levantadas ao trono da Tua graça, Senhor, como te pedindo socorro, como te agradecendo, Senhor, porque Tu és o sim e o amém. Tu és o médico por excelência. Tu és a sabedoria divina que raiou na minha e na vida de cada um. Obrigado, Senhor amado. Continua ministrando nos nossos lares, aos nossos vizinhos, Senhor amado, onde quer que vamos, Senhor, que a Tua palavra seja a luz que nos guia, Amém, que a Senhor. Tua Assim palavra seja, seja o anjo a falar através de cada um de nós, a alma perdida, aos nossos familiares que não Te conhecem, aos nossos amigos, Senhor amado, porque todos necessitem ter, na verdade, um encontro real contigo. E como nós de graça recebemos, ó Deus, ajuda-nos a levar a Tua palavra, Senhor, aos que parecem. Pai, nós Te agradecemos por esta manhã maravilhosa, que o Teu povo louvou e está exaltando o Teu nome. Pai amado, leva-nos também aos nossos lares, Senhor amado. E Te peço, ó Deus, por cada mão que for levantada, só o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe a dor, é o pedido, Senhor, mesmo sem palavras. Por isso nós Te agradecemos, porque não Te sondas o coração de cada um. Senhor, continua nos dando sabedoria divina, Senhor amado, aqui enquanto militamos na terra. Por tudo isso, ó Pai, nós Te agradecemos, querendo que o Senhor é poderoso para responder, Senhor, para curar, Senhor, para ministrar a cada um segundo o Teu querer. Pai, nós Te agradecemos por tudo isso. Leva-nos aos nossos lares, dá-nos uma semana muito abençoada e tranquila, porque tudo isso Te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém e amém. Amados em Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade em vós mesmos, em vossos familiares e em vossos lares. E a Igreja do Senhor disse amém. Com isto temos terminado. Um abraço, amados.